Fala galera, mais um vídeo sobre filosofia da ciência. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do empirista David Hume, uma noção do que ele acha, do que ele pensa sobre o que é a ciência, de como ela funciona, ou melhor, como ela deve funcionar. Como de praxe, vamos ver primeiro o rostinho do Hume e aí a gente já continua. O Hume é um filósofo, um empirista que critica o próprio empirismo, ao mesmo tempo que ele vai debater, a condição oposta do empirismo, que é o racionalismo, que ele vai mostrar que assim, o racionalismo não está todo errado e o empirismo também não está todo certo. Para ele, o empirismo ele é base fundamental, onde que a ciência só tem qualidade ou existe, a partir do momento em que ela tem esse lado da experimentação, porque para ele não existe experimentação, não existe ciência sem experimento, tudo vem da experiência, a experiência é a base de todas as coisas, é onde ele afirma o seu lado empirista, mas ele tem um lado cético também, aonde ele vai questionar também a experiência, e dizer assim, tá, mas não é só a experiência é fundamental, sem ela eu sou vazio, A gente vem com a ideia da tábula rasa do Aristóteles, que somos uma folha em branco e que sem experiência nós não temos conhecimento. Isso ele não discorda. Mas, pós experiência, o que acontece? Porque nós temos o conhecimento formado também do acúmulo de conhecimentos. Então você adquire conhecimento sobre as coisas e esses conhecimentos geram mais conhecimentos, que é um lado racionalista, do conhecimento vir da ideia, o conhecimento vir do pensamento, da razão. Então você tem um conhecimento racional e você tem um conhecimento empírico. Só que aonde ele não é um racionalista, ele não está dizendo que o conhecimento vem da razão ou pode vir da razão. Não, ele diz que o conhecimento vem da experiência. Mas a razão sozinha, ela consegue sim construir um conhecimento. Aí nós entramos na ciência. O que é a ciência para ele? A ciência, ela é a observação dos fatos. Você observa um fato, descreve aquele fato e transmite aquele fato como correto. Você cria a sua teoria sobre as coisas a partir do momento em que você cria os fatos sobre aquilo. É uma coisa bem simples de se entender. Que aí entra outra questão, que eu estava falando do racionalismo. Existe aquilo que não é observável, mas é justificável. Eu tenho as observações de um mundo e eu justifico aquilo a partir das ideias, onde entra a ideia. Tanto que ele vai explicar, ele vai justificar isso em dois pontos, A experiência está ligada a dois pontos, a impressão e a ideia. O que é a impressão? A impressão é aquilo é a observação do fato, é a experiência. Eu observei, eu registrei, eu sei que aquilo é a coisa em si. Eu sei aquilo o que realmente é. E a ideia é a ideia que eu crio da observação, A ideia é o complemento da impressão. Primeiro eu observo, avalio, a primeira impressão, que a gente diz, a primeira impressão é a que fica, porque é a primeira análise que eu faço, é o momento que eu crio. E aí eu transformo aquilo em ideia. Então eu olho, observo e transformo em ideia, que são os pensamentos, a razão sobre. A ideia ela é muito semelhante, de uma forma chula, à memória, que é a razão crítica que eu tenho sobre as coisas que eu vi. Ela está ligada à minha memória. Eu olhei, observei, eu memorizei, aí depois disso eu critico aquilo que eu lembro. Eu construo a teoria a partir da minha observação. A observação é fundamental e eu construo a ideia a partir da observação, que é o lado crítico. Eu observo uma coisa, eu vejo se aquilo realmente é o que eu penso.
Depois eu transformo aquilo em uma memória crítica, numa tese. Né? Nossa mente ela é formulada de teses, né? Nossa mente ela tem tese para todas as coisas. A gente só não percebe isso a todo momento, mas a gente está sempre deveria estar pelo menos com um pensamento crítico e analítico de todas as coisas. E é isso que a ciência para o Hume, né? É esse construir teórico de uma análise, de uma crítica, de um pensamento que está ligado a uma observação, né? Por isso a impressão e a ideia, ok? É isso, espero que dê para entender. Até a próxima, curtam os vídeos. O Hume é um filósofo, né, um empirista que critica o próprio empirismo, ao mesmo tempo que ele vai debater, né, a condição oposta do empirismo, que é o racionalismo, que ele vai mostrar que assim, o racionalismo não está todo errado e o empirismo também não está todo certo. Para ele, o empirismo ele é base fundamental, onde que a ciência só tem qualidade ou existe, né, a partir do momento em que ela tem esse lado da experimentação, né, porque para ele não existe experimentação, não existe ciência sem experimento, né, tudo vem da experiência, a experiência é a base de todas as coisas, é onde ele afirma o seu lado empirista, mas ele tem um lado cético também, aonde ele vai questionar também a experiência, né, e dizer assim, tá, mas não é só a experiência é fundamental, sem ela eu sou vazio, né? A gente vem com a ideia da tábula rasa do Aristóteles, né? Que somos uma folha em branco e que sem experiência nós não temos conhecimento. Isso ele não discorda. Mas, pós a experiência, o que acontece? Né? Porque nós temos o conhecimento formado também do acúmulo de conhecimentos. Então você adquire conhecimento sobre as coisas e esses conhecimentos geram mais conhecimentos, que é um lado racionalista, né? Do conhecimento vir da ideia, o conhecimento vir do pensamento, da razão. Então você tem um conhecimento racional e você tem um conhecimento empírico. Só que aonde ele não é um racionalista, ele não está dizendo que o conhecimento vem da razão ou pode vir da razão. Não, ele diz que o conhecimento vem da experiência. Mas a razão sozinha, ela consegue sim construir um conhecimento. Aí nós entramos na ciência. O que é a ciência para ele? A ciência ela é a observação dos fatos. Né? Você observa um fato, descreve aquele fato e transmite aquele fato como correto. Você cria a sua teoria sobre as coisas a partir do momento em que você cria os fatos sobre aquilo. Né? É uma coisa bem simples de se entender. Que aí entra outra questão, né? Que eu estava falando do racionalismo. Existe aquilo que não é observável, mas é justificável. Eu tenho as observações de um mundo e eu justifico aquilo a partir das ideias, onde entra a ideia. Tanto que ele vai explicar, ele vai justificar isso em dois pontos, né? A experiência ela está ligada a dois pontos, a impressão e a ideia. O que é a impressão? A impressão é aquilo é a observação do fato, é a experiência. Eu observei, eu registrei, eu sei que aquilo é a coisa em si, eu sei aquilo o que realmente é. E a ideia é a ideia que eu crio da observação, né? A ideia é o complemento da impressão. Primeiro eu observo, avalio, a primeira impressão, né, que a gente diz, a primeira impressão é a que fica, porque é a primeira análise que eu faço, é o momento que eu crio. E aí eu transformo aquilo em ideia. Então eu olho, observo e transformo em ideia, né, que são os pensamentos, a razão sobre.
A ideia ela é muito semelhante, vai, de uma forma chula, à memória, né? Que é a razão crítica que eu tenho sobre as coisas que eu vi. Ela está ligada à minha memória. Eu olhei, observei, eu memorizei, aí depois disso eu critico aquilo que eu lembro. Eu construo a teoria a partir da minha observação. A observação é fundamental e eu construo a ideia a partir da observação, né? Que é o lado crítico. Eu observo uma coisa, eu vejo se aquilo realmente é o que eu penso. Depois eu transformo aquilo em uma memória crítica, numa tese. Né? Nossa mente ela é formulada de teses, né? Nossa mente ela tem tese para todas as coisas. A gente só não percebe isso a todo momento, mas a gente está sempre deveria estar pelo menos com um pensamento crítico e analítico de todas as coisas. E é isso que é a ciência para o Hume, né? É esse construir teórico de uma análise, de uma crítica, de um pensamento que está ligado a uma observação, né? Por isso a impressão e a ideia, ok? É isso, espero que dê para entender. Até a próxima, curtam os vídeos. Fala galera, mais um vídeo sobre filosofia da ciência. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do empirista David Hume, né? Uma noção do que ele acha, do que ele pensa sobre o que é a ciência, de como ela funciona, ou melhor, como ela deve funcionar. Como de praxe, vamos ver primeiro o rostinho do Hume e aí a gente já continua.